Estaremos meditando o texto de Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 9. A tela te acompanha aí. Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Texto bem conhecido, conhecendo a história. Vamos ler parte, então, deste enredo, dessa história aí, envolvendo esse grande homem de Deus, Neemias. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas, e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram esse convite 4 vezes, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sanbalate enviou seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. E nessa missiva, ou carta, estava escrito: comenta-se entre as nações, e Gesem é testemunha, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tornar-te rei deles. E que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: ao rei de Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa e esclareçamos este assunto. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, no teu próprio coração, é que o inventas. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Nós. Ok, a leitura de um texto bem conhecido, que os irmãos conhecem. Não vamos ater aqui a história dos feitos de Neemias, mas sabemos o que ele empreendeu, a grande obra que ele empreendeu, que é a construção dos muros de Jerusalém, destruído, enfim. Conhecemos a história, o capítulo 1 aí, vai nos mostrar. Vamos fazer relembrar essa história belíssima. Mas então, falando de fé, quando cantamos um pouco sobre fé, e a gente vai ter essa palavra aqui na nossa análise, nessa pequena reflexão do grande exemplo que Neemias traz para nós. E temos 3 palavrinhas com F aqui do texto lido. 3 Fs que tiramos daqui: fé, ou tanto faz a ordem, mas foco, fé e força. 3 coisas aqui presentes na ação de Neemias e que precisamos incorporá-las também no nosso viver diário, como cristãos principalmente. Aliás, todas as pessoas, de um modo geral, precisam dessas palavras para progredirem, digamos assim, na sua vida, em algo que esteja fazendo. Nós, principalmente, porque nós temos algo a fazer muito maior do que as meras coisas cotidianas. Porque nós realizamos feitos, obras que saltam daqui para a eternidade. Acabamos de cantar. Estamos além, já vendo o que nos espera. O nosso fazer aqui, o nosso empreender aqui,
nos envolve e nos afeta dos relacionamentos daqui e do que há de vir para o futuro, o bem-estar futuro. Então é grandioso. Muito mais então a igreja do Senhor, nós cristãos, precisamos dessas três palavras, desses três F's. Então, o nosso agir diário. Neemias aqui, então, ele demonstra o foco. Todos nós sabemos, ele tinha determinado o seu fazer. E já estava acabando a obra. Desde quando ele toma conhecimento, lá no começo do livro, nós sabemos que ele tomou conhecimento de como estavam os muros, e ele determinou em seu coração, ele focou esta ação, e ele orou ao Senhor, ele teve esse objetivo, esse foco a agir, e ele buscou os meios corretos para ele conseguir o seu foco. Vamos ver lá que ele busca orar ao Senhor, pede que ele ache graça diante do rei, que ele precisava de permissão, precisava de carta para ir até lá, enfim, lugares pelos quais ele ia passar, a sua ação também, todo o processo, ele precisava, ele era subordinado, como copeiro de um rei, mas ele determinou, ele tinha um foco definido, tinha algo a alcançar, e ele buscou os meios corretos para atingir o seu foco, e conseguiu. Aqui estamos diante dele, no momento, digamos assim, já com os muros reparados. Ele diz aqui, só faltavam os detalhes, colocar as portas do muro, mas os muros da cidade já tinham sido reparados, todos construídos. Sabemos o porquê desses muros? Lógico, naquela época, proteção. Muros fala de duas coisas, né? Divisão e proteção. E ali era a proteção, segurança. Mas alguém, os inimigos, evidentemente, isso falando de proteção, os inimigos, evidente, o inimigo seu não quer te ver protegido, lógico. Se você tem inimigo, e temos, ele nos quer ver mais fragilizados possíveis, mais expostos possíveis. Porque não é bom termos o inimigo prevenido. É bom que tenhamos o inimigo desprovido. Porque ele, com certeza, nos inspira menos perigo. Então, os inimigos ali buscaram, mesmo vendo, já tinham tentado outras vezes, o impedir a construção do reerguer dos muros de Jerusalém. Agora está nos fechamentos, nos finalmente. E eles tentam, de toda a maneira, desfocar Neemias daquela grande obra. Eles tentam. Mas Neemias estava focado. Olha o que é o foco. Mas junto do foco, também se vê a fé. Neemias estava ali com fé, determinado, com a firmeza. Ele estava, dentro da construção, como eles trabalhavam ali, como os valentes que estavam com ele também, né? Trabalhavam com uma mão e a outra segurava uma arma, uma prontidão, além do foco, com uma fé muito firme, de que Deus, como já tinha agido a seu favor desde quando ele empreendeu o início dessa obra, ele sabia que Deus daria a vitória. Mas ele também age com força, ele demonstra muita força, muita determinação. As provas que vêm sobre ele aí são grandes, são armadilhas, já tinham tentado antes, mas agora, nos finalmente aqui, estamos vendo os inimigos se apresentando. Sanbalat é um dos principais mentores aí dessa trama, e por 5 vezes, de maneira bem direta, Neemias mostra o seu foco quando dá-lhes as respostas. Ele diz 4 vezes, olha a mesma coisa. Eu não posso parar o que eu estou fazendo. Eu estou com uma grande obra, eu não posso parar. Em outras palavras, não posso perder tempo. Se eu vou parar a obra e vou atender vocês, é lógico que Neemias sabia que eles intentavam males contra ele, armadilhas contra ele.
A Neemias determina: estou focado numa grande obra e eu não posso descer para atender vocês, reunir com vocês. Vamos. Lógico que se tratava de ações políticas, queriam destruir Israel, queriam impedir. Já tinham destruído Israel, queriam, então os inimigos queriam ver Israel reerguido. Então seria um encontro, quem sabe, de propostas outras. Mas qual o objetivo disso aí? Era uma proposta, digamos, amigável? Sim, chamar para conversar. Peraí, vamos fazer uma reunião aqui para a gente rever alguma coisa. Nisso aí, se Neemias desfoca a sua ação, se ele não mantém a sua fé determinada na sua obra, se ele se enfraquece, perde a força, é claro que ele teria ido e o prejuízo seria grande. Mas não. Essas três palavrinhas mantêm-se presentes nas ações de Neemias, no texto que nós lemos aí, com muita clareza. Ele, com muita firmeza, ele repete as respostas. As tentativas são as mesmas, quase que, mas ele também se mantém na resposta, foi inflexível nas suas respostas. Ele foi firme e não oscilou. Todas as vezes, resposta a mesma coisa. Irmãos, são lições que tiramos, lógico, para a nossa vida cristã, que precisa ser do fazer cristão. Aliás, o cristão é difícil separar o que do que. É como que o cristão tem um fazer aqui e outro fazer como cristão e como não cristão. Todo o fazer dele é cristão. Nós falamos em obras do dia a dia, nos projetos, nos planos que são inerentes à vida aqui, projetos que se estabelecem para o fazer, coisas daqui, fora da obra de Deus. Mas volto a dizer, o cristão, ele está envolvido com a obra de Deus em todos os seus afazeres, na sua conduta, no trabalho, na forma, nos estudos, não importa, cada passo que ele dá, ele está envolvido com a obra de Deus. Porque quando ele faz de maneira indevida, ele compromete a obra. E quando ele faz bem, o Senhor Jesus falou isso: façam bem, façam coisas boas, para que vejam que vocês fazem, operam boas coisas e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É preciso que haja esse bem feito dos cristãos. Mas sim, mas voltando então, quando em todos os lugares, em todos os motivos, todas as razões, não só o fazer agora para a obra de Deus, agora precisamos de fazer algo bem feito. Não, como cristão ele tem que fazer bem feito em todo lugar, em todo tempo, em cada passo que ele está dando. E ele precisa disso aqui também, até porque vivemos por fé, como cantamos antes. Foco, e o cristão não pode ter outro foco senão agradar aquele que o salvou. Foco é agradar a Deus, foco é a obediência a Deus. Isso é o determinante. E a fé, que é o que vai dar força, o que vai para vencer. E a força é não fraquejar. Mais à frente aqui no texto, já não Neemias vai estar falando, né? Sobre a alegria do Senhor, nossa força, né? Esdras estará falando lá mais à frente, no capítulo 8, versículo 10, quando Esdras estimula o povo a obediência ao Senhor, e lê ali a lei, explica a lei ao povo de Israel ali, nos estimula a viverem bem, se alegrarem. E aí eles falam, a alegria do Senhor, até o versículo 10, assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se sente alegre, feliz, quando estamos fortes. Ele nos quer ver fortes. A expressão alegria é a nossa força, não é a alegria de Deus que nos fortalece. É nós, o poder dele nos fortalece. E ele nos vendo fortes, firmes, ele se alegra, que o meu povo está realmente firmado, com segurança, com determinação, com firmeza, com foco e com fé. As três palavrinhas presentes aqui na vida de Neemias e nessa ação do texto que nós lemos aqui. E essa se escreve lá, a alegria do Senhor, para vocês estarem fortes. Paulo escreve também sobre isso, né?
Para ver os crentes ali, olha, eu estou alegre, o estar de vocês bem é minha alegria coroa, é ver vocês firmes, com muita firmeza. Essa licença parece, espero. Mas, então, voltando aqui ao nosso texto, o determinante para que Neemias conseguisse a vitória e conseguiu, sabemos do que vem depois. Neemias demonstra para nós, deixa esse legado de muita firmeza naquilo que ele intentou fazer, não retrocedeu, não voltou atrás, foi determinado, estabeleceu um foco e se firmou nele, até porque sabia da grandiosidade da obra. E todo feito, todo aquilo que nós vamos fazer, não importa em que aspecto da vida, há que se ter esse foco, há que se ter determinação para fazer, objetivo a alcançar. Há que se ter confiança, não em nós, que nós aprendemos a não confiar em nós. Jeremias escreve sobre isso, capítulo 17. É maldito o homem que confia nele. Não aprendemos a confiar em nós, mas precisamos confiar em Deus para tudo que vamos fazer. Precisamos estabelecer o que vamos fazer, temos a fé de que aquilo será realizado dentro da permissão de Deus, dentro do querer de Deus, da vontade dele. Precisamos estar nos alinhando com a vontade dele. Às vezes tem permissão de Deus e não vontade de Deus, mas precisamos ir buscar com fé alinhar a vontade de Deus e estabelecer força, é a ação de fazer aquilo. O caminhar cristão também não é diferente. Nosso foco é servir a Cristo, não podemos se perdê-lo, não importa o tipo de inimigos que vêm, com que artimanhas que eles vêm, não importa, o foco é Cristo. Muitos têm se disposto a seguir a Cristo, mas têm atendido a algumas inferências dos inimigos, os que estão do outro lado, com as suas artimanhas, com seus truques, suas maneiras sutis, que muitas vezes são assim. De certa forma, que Sanbalat usou uma estratégia, uma maneira bem sutil, para distrair Neemias, desfocá-lo. E lá, quem sabe, se ele dá ouvidos a isso, poderia ser que surgissem propostas interessantes lá, poderia ser. A partir do momento que, em se sabendo que o outro lado é inimigo, não tem conversa, não se tem diálogo com o inimigo. Inimigo derrota. É assim. Vamos conversar com o inimigo? Não tem conversa. Veja bem, estou falando de inimigo. Sim, mas então se tem uma pessoa. Não. A Bíblia. Podemos ter pessoas como inimigo. Então temos que matar os inimigos. Não é assim. O que são inimigos do cristão? Né? Aquilo que desagrada a Deus. Aquelas ações, aqueles feitos, tudo aquilo que contraria, tudo aquilo que é pecado, são inimigos de Deus. Então são inimigos nossos. Não tem acordo, não tem mais, não tem conversa. É destruir. E destrói como nós estaremos estudando, né? Algumas armaduras, ou a armadura que o Senhor nos deu, né? E Paulo escreve no capítulo 6 de Efésios, e vamos estar entrando nesses detalhes aí, né? As armaduras e quais são os inimigos. Mas inimigos se destrói. Não pode dormir com o inimigo. Você não pode dar as costas para o inimigo. Não pode buscar acordo com o inimigo. E o inimigo que nós temos é o quê? Satanás. A nossa natureza. Não dá para negociar com ela. Paulo diz que é para mortificar, é para sujeitá-la, para oprimi-la, morrer a cada dia para viver para Cristo. Então são inimigos que são. Então temos que estar sujeitando essa natureza, matando esse eu, essa natureza nossa, com o poder que vem do alto, com as armas corretas. E aqui Neemias fez muito bem, não dar ouvir. Ele sabia que era inimigo, então ele iria sequer lá parar para ouvir esses inimigos. E ele deixa então esse exemplo para nós, desse foco, dessa fé e dessa força que ele teve. Nós vimos Paulo, ele escreve a Timóteo, né? Quando ele orienta Timóteo no seu ministério,
Na segunda carta, no capítulo 2, 23, a seguir, ele fala alguma coisa com Timóteo: toma cuidado com coisas sutis, contendas, falatórios, coisas vãs. Tome cuidado com isso, que isso vai te atrapalhar. Devia-se dar atenção a esse ardil aí, essa sutileza de Sanbalate, de marcar essa reunião. Sabemos como seria recebido ali, mas chamar para um acordo, sentar então essa brecha, poderia ser deles perder então a sua missão. O inimigo, falamos antes, né? Vendo ali os muros já erguidos, sabiam, os nossos inimigos, o povo de Israel, já estão fortalecidos. O inimigo não te quer ver fortalecido, não nos quer ver fortalecido. Então, falando, os muros servem para dividir? Sim. E tem que se dividir. Qual a divisão que se tem que ter? Entre bem e mal. Entre o povo de Deus não pode ter muro, mas entre o povo de Deus e o muro precisa de muro. E não é se estranhar quando o cristão ele busca estabelecer muros na sua vida que o separa do mundo. Não é de se estranhar que os inimigos, os do outro lado, começam a provocar sutilmente com armadilhas. Não é bem assim. Vamos conversar, vamos, porque ele quer ver fragilizado. E é assim a ação. Está nas ruas as artimanhas. E as pessoas que estão a serviço dele não querem ver o cristão protegido. Arranja de uma maneira ou de outra sutilezas, críticas daqui ou dali, coisas para atrair, coisas fúteis, coisas pequenas. E muitos são atraídos às vezes por falta de foco. Tira um pouquinho do olho, a firmeza daquilo que está proposto. Esquece de olhar, Paulo, né? A escritura aos Hebreus, olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Desvia o olhar. Muitos têm. E Paulo recomenda a Timóteo para que não entrasse em discussões tolas, coisas fúteis, para que não atrapalhasse o ministério dele, viesse dar um mau exemplo e logo então viesse a comprometer o ministério dele. Vimos que evitar coisas boas, evitar coisas, né, aparentemente até boas. Paulo cita a Timóteo também, a carta, capítulo 4, até de coisas que são boas. Paulo diz: só toma cuidado, porque tem muitas coisas que da vida fazem parte do nosso viver que são boas, elas não são reprováveis. No capítulo 4, versículo 8, Paulo fala até no exercício corporal e fala: é muito bom, proveitoso, tá, tudo bem, mas não é o principal. Ele só presta para isso aí, serve para isso aí, para o corpo. Faz bem para o corpo. Tem um exemplo de coisas boas daqui da vida que o cristão deve se apropriar. De muitas coisas, o lazer, coisas boas. Mas isso não pode desfocar do principal, da obra. Qual é a obra do cristão? Servir a Cristo. É ele estar a serviço de Cristo. Não importa onde ele estiver. Não é o estar na igreja, eu trabalho para Cristo, porque eu canto, eu prego, eu faço isso aqui. Não é isso, né? Era só antes. O serviço cristão ele é ininterrupto. É um agir, é um servo. Falou um pouco da manhã sobre a questão do servo, né? Pode servir a Cristo com consciência, evidentemente com entendimento, mas é um ato de servir, a disposição de servir em todo tempo, em toda situação, em todas as circunstâncias, em cada passo que se dá. Mas tem coisas que falamos, né? Coisas que são sutis, fazem parte dessa vida, o próprio lazer, a própria oferta de alguém, os próprios elogios, a lisonja lá do mundo, sutilezas que buscam às vezes desfocar a vida do cristão, não tem nada função que ele possa estar executando. Atrações do mundo, né? Paulo fala, quando ele escreve a Timóteo, e fala de alguns que o abandonaram, lá na sua segunda carta, capítulo 4 e 10 especificamente, fala de alguns que o abandonaram, e ele citou Demas, amou mais o mundo, me deixou. Muitos cristãos começam a vida, muitas pessoas começam a vida focados em Cristo, mas por amor ao mundo, desfocam o caminhar cristão. E o prejuízo é certo, ele é inevitável.
Neemias deixa o exemplo. Ele estava focado em reconstruir o muro e fazê-lo por inteiro, e não começar a obra e levá-la até nos finalmente e depois deixar. Não, é tudo. Só está faltando as portas. Mais difícil está pronto, mas eu não posso parar. Tem que terminar. O foco é este. A caminhada cristã também, ela é só até o fim. Só isso. É só até o fim. É a perseverança. Os salmos são convidados, exortados à perseverança, da fé, da firmeza. O escritor hebreu disse: aquele que, Deus falando, aquele que retroceder, Deus falando, em algo tem prazer nele. Claro que não. Anda, depois retrocede, volta. Não tem. Na Bíblia, a escritura lá diz. O 10 de Deus, né? Não somos daqueles que retrocedem, que voltam para trás. Eles se mantêm firmes. O cristão, ele é só até o fim. Ele não tem um momento de... Porque a carreira, o foco é o estar eterno com Deus, é servir a Cristo. Não importa as circunstâncias, não importa os inimigos que vierem. Este preparo, essa determinação, esta fé, a qualidade dessa fé, né, que vai nos levar às vitórias ou não, a força com que empreendemos, que trabalhamos, e essa força vem de Deus também. Paulo fala sobre essa força, né, que dava aí aos Filipenses, capítulo 4, fala de adversidades, situações de ter e não ter, coisas, apertos, perseguições, tribulações, tudo. Ele fala: eu posso tudo. Eu posso viver bem no meio de todas as situações. É em Cristo que me fortalece, versículo 13, verso 4. Em todas essas coisas eu posso. Posso entrar e sair, posso passar necessidade de todos os níveis. Mas nada vai me desfocar daquilo que eu me propus. Eu servir a Cristo, eu trabalhar com o Evangelho. E assim ele fez até o fim. No finalzinho ele termina: combati o bom combate. Nossa segunda carta, Timóteo capítulo 4. Ele vai fechando a carta falando isso: eu acabei a carreira, eu guardei a fé, mas eu não retrocedi. Meu foco foi firme. É outro exemplo dessa ação de Neemias aqui. E eles são exortados a isso aí, irmãos. Paulo, falando a Timóteo ainda, ele dá o exemplo do soldado, né? No capítulo 2, né, segunda carta. Quando nenhum soldado em serviço, eles que milita, né? Eles se envolvem em coisas dessa vida, né? Pois senão ele vai ficar fora, né? Procura, pelo contrário, agradar aquele que o alistou, aquele que o arregimentou. Quando nenhum soldado que está militando foi arregimentado para militar, vai se envolver em coisas alheias para perder. Olha, se se envolver, foi chamado para uma missão e ele vai desfocar nessa missão, perdeu a função dele. Mas por quê? E o Senhor Jesus, né, ele deixa esse exemplo para nós também. Né? Em Lucas capítulo 9, né, no versículo 62, mais exatamente, ele deixa o exemplo, ele deixa a orientação daqueles que lançam a mão do arado, olham para trás, ele não é apto para o reino de Deus, porque ele desfoca. Ele começa a vida cristã, mas daqui a pouco os inimigos chamam com boas ofertas, ele desfoca, vai atrás daqui e dali, perde a essência. Mas quando temos um foco determinado, e temos convicção da nossa ação, é preciso estabelecer um foco. Precisamos de saber também o que queremos. É a determinação. E a vida cristã, e o Senhor quer pessoas destemidas, pessoas definidas, pessoas que saibam realmente, tenham convicção, consciência. Não é algo de manipulação, né? Apesar que o mundo chama, muitas vezes, cristãos de manipulados, pessoas que não têm o entendimento, pelo contrário, né? Lógico, a verdade aponta para nós. Nós que temos um entendimento, uma sobriedade muito grande de vida, uma convicção muito grande de vida. Somos cristãos. E quando estabelecemos o foco, devemos saber o que realmente queremos. É isso. E agora buscar ou agir. E essa força, né, não vem de nós, vem do Senhor. Mas que o Senhor possa, né, estar nos capacitando. O nosso foco já determinamos, o agradar a Deus, o servir a Deus. Escolhemos servir a Deus.
Não há porquê de nós estarmos, né, servindo desanimado ou com tristeza. Salmo 100 manda servir com alegria. Nós escolhemos servir o Senhor. Se escolhemos ser servos, agora nós não temos uma liberdade de querer fazer ou não fazer. Interessante, há algum tempo ouvimos sobre essa liberdade de fazer como cristão, e eu achei interessante a abordagem. Incorporei para mim essa verdade, que até então também eu entendia um pouco dessa liberdade de fazer. Mas trazendo para o lado de servo, e somos, às vezes não temos tanta liberdade assim. A liberdade ela está até no ato de decidir andar com Cristo ou não. Mas uma vez decidido andar com Cristo, é porque o autor ele falava da voluntariedade. Ele disse: por favor, ninguém seja voluntário na igreja para nada. Sou estranho aos nossos ouvidos, e a gente usa muito isso, né? Quem é voluntário para isso? Voluntário para fazer aquilo, voluntário dentro da obra de Deus, tudo fazer para a obra de Deus, coisas materiais, tudo para a obra. Quem é voluntário? Ele diz: não tem voluntariedade. É obrigado a fazer. Não, mas eu contribuo financeiramente voluntário. Você é obrigado a fazer. Esse valor, essa quantia, tudo bem. O coração propõe. Tem que fazer. Toda a obra. Eu incorporei essa verdade para mim. Creio. Como servo, éramos livres a dizer: quero andar com Cristo, vou servir a Cristo. Foi direito. Queremos dessa forma. Mas decidiu a seguir a Cristo. Estabeleceu-se foco em servir a Cristo. Sou servo. Então, servo trabalha para Cristo, triste, obrigado, como uma empresa. Não. O grandioso está aí. A grandeza está aí. Nós servimos com alegria. Sabemos que prazer se tem de servir a este Senhor, que cuida, fala pela manhã, o Pai que é, o perfeito que é, o protetor que é, o que já serviu, o que já nos serviu até com a vida. É pesado? É uma questão de ser voluntário para fazer, não fazer? Interessante. E nós estabelecemos esse foco, nós estabelecemos entendemos que a vida cristã, o agradar a Deus, o servir a Deus é um alvo nosso, porque sabemos da grandiosidade que é isto. Agora precisamos alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé nesta caminhada, porque quando terminamos o foco, sabemos que ele é importante para nós. E nós sabemos que ele é o mais importante, porque ele é a vida. Está tratando-se da vida abundante em Cristo. Então não tem foco maior do que este: servir, agradar a Deus todo o tempo. E aí buscar, então, alimentar e fortalecer a nossa fé e buscar força naquele que nos fortalece a cada dia, a cada momento, para nós, então, para terminarmos a obra que está por fazer. E ela vai terminar, então, quando nós sairmos daqui, ou pela morte, ou a batalha da igreja. Essa obra vai terminar. A obra da igreja só vai terminar quando ela sair da terra. Mas até que, assim como Neemias, né? Até que Neemias, mesmo está faltando poucas coisas ali, não vou parar. Mesmo que tenha ofertas outras, os inimigos tentam me desfocar, mas eu vou até o fim na obra. E foi. E que a igreja do Senhor possa ser manifestada assim também. Focada. Nosso foco é servir a Cristo. Então vamos alimentar a fé e vamos buscar força para que nada do mundo, apesar de todas as suas artimanhas, e são muitas, e tem desfocado tanto a igreja, que não precisa enumerarmos aqui o que, como a igreja tem desfocado, distraído da sua missão principal, e se enveredado, tomando conta de outras coisas, querendo governar o mundo, querendo mexer com o mundo, querendo disciplinar o mundo, ordenar o mundo. Como assim? A igreja tem que ordenar assim, como o corpo de Cristo. Mas que o Senhor possa nos capacitar, a forma que nos fortalecemos cada dia mais a terminar essa obra que o Senhor confiou a nós, até o fim.
Ele diz: eu estou com vocês até o fim. Não foi, né? Os números do versículo ali. Ele diz: eu estou com vocês até o fim, até a consumação de todas as coisas. Até lá, que não percamos o foco, a fé e a força. Amém.